Bom dia, queridos amigos que me acompanham neste diário de um consultor de empresas. Estamos iniciando agora a nossa edição tripla de final de semana, sábado, domingo e segunda, dias 6, 7 e 8 de abril de 2019. Separei para esse final de semana o comentário sobre a debacle dos bancos. Bancos, a batalha final. Embora seja do conhecimento da maioria, quase que absoluta dos brasileiros, finalmente os bancos chegaram a uma encruzilhada. Isso mesmo, os bancos onde todos nós temos contas, os 5 principais bancos do nosso país caíram no desfiladeiro decorrente formado a partir das conquistas da tecnologia. E da noite para o dia, e placidamente acomodados no que julgavam ser um paraíso definitivo, hoje são atacados por todos os lados e direções. É flecha que não acaba mais. Os índios de diferentes tribos atacam os grandes bancos no desfiladeiro, usando como arma mortal a tecnologia. Por baixo, por cima, pelos lados, por dentro, sem ter a menor ideia por onde e como se defender. Os bancos estão literalmente atônitos e perdidos. Vamos começar por baixo. Ataque brutal e impiedoso, recorrente, 24/24, por centenas de fintechs, cada uma delas tentando roubar uma pequena parte do negócio dos bancos. Assemelham-se a cupins, vão roendo as bases. Os bancos atacados não caem no dia seguinte, mas anos depois, e quando menos se espera, com os alicerces totalmente comidos e por inteiro, e literalmente, e sem sustentação, os bancos desfalecem e desfazem-se. Por cima, pelas Big Techs, Apple, Google, Face, Amazon, Samsung, que têm todos os clientes de todos esses bancos e conhecem esses clientes não de forma estática, fotográfica, como os bancos conhecem, mas conhecem esses clientes em movimento, comportamentalmente. O que fazem, o que gostam, o que compram, o que preferem, e tudo a fazer é colocar um pequeno botão pelo caminho e passar a oferecer, na hora exatíssima, dinheiro, crédito, investimentos, pagamento de contas, 99% de todos os serviços que os bancos prestam, com suas milhares de agências analógicas, mas sem precisarem ser bancos. Preferem, cobertos de razões, ficar só com as receitas, ter despesas mínimas e ainda pegar carona na estrutura dos próprios bancos. Eu falei por baixo, eu falei por cima, agora vou falar por dentro. Por velhos e tradicionais parceiros, amigos de longa data, que de repente deparam-se com um volume grande de informações, com uma base de clientes que compram regularmente em seus comércios e perguntam-se: por que eu não poderia prestar os serviços de dinheiro, crédito, financiamento, investimento, carregamento de celulares e tudo mais, e agregar de forma natural e com um custo mínimo algumas receitas adicionais aos meus balanços? E assim, e do dia para a noite, parceiro de décadas nos bancos, como Pernambucanas, Renner, Luiza, Ponto Frio, Pão de Açúcar, C&A, Carrefour, Marisa e todos os demais, e numa boa, passam a oferecer 90% dos serviços que os bancos prestam. E finalmente, ainda por dentro também, aquelas empresas que esmeraram-se em suprir as dificuldades que as pessoas tinham para fazer seus pagamentos. E os que vendiam para receber e passaram a adotar as tais maquininhas. Maquininhas mais que férteis, mais férteis que os coelhos, tão férteis que, nos últimos 36 meses, foram lançadas quase 100 maquininhas. 100 maquininhas diferentes no Brasil. Qualquer Zé Mané vendendo amendoim nas esquinas tem uma maquininha. Maquininha essa que concorre com o Banco do Brasil, por exemplo. E ainda, os que optaram por invadir o mercado através de cartões com propostas inovadoras, como o Nubank, e que acaba de virar banco. Para por aqui. Os bancos relutavam em confessar publicamente o tsunami que se forma sobre os seus negócios. Mas, numa crise de sinceridade, o presidente do Bradesco decidiu abrir a boca. O Otávio de Lazari, presidente do Bradesco, falando a acionistas e investidores na semana passada, ele foi direto ao ponto. Vivemos nós, os grandes bancos, em situação de risco como jamais aconteceu até hoje.
As fintechs são um desafio, mas nosso maior problema e ameaça são as big techs, as grandes empresas de tecnologia que estão invadindo nossos negócios. Lazari foi definitivo, ele disse o seguinte: as taxas de juros inevitavelmente vão cair no Brasil. Assim, para mantermos a rentabilidade, teremos que operar em maior escala. Taxas de juros, tarifas vão cair, não há como evitar. Assim, só nos resta escalar. Quem não tiver escala não ganha jogo. Hoje, agora, na China, as Big Techs, WeChat e Alipay do Alibaba estão acabando com o negócio dos bancos. Não é, e como agora reconhece o Lazari do Bradesco, para daqui a 20 anos. É hoje. Chegou, invadiu, apoderou-se, empoderou-se. Nem mesmo para gritar socorro e chamar a polícia dá tempo. Acabou. Fato consumado. Questão de 1 ou 2 anos para a tragédia consumar-se. Enquanto isso, sangrando dia após dia. Sangria lenta, cruel e desatada, irreversível. Resta aos bancos, e finalmente, o que anos atrás o Woody Allen disse, apenas trocando humanidade por bancos. O que ele disse, Woody Allen? Ele disse o seguinte: mais do que em qualquer outra época, os bancos estão numa encruzilhada. Um caminho leva ao desespero absoluto, o outro à total extinção. Vamos rezar para que tenham a sabedoria de saber escolher. Isso posto, aproximamo-nos rapidamente do dia de repetir o que um dia a poetisa intelectual e feminista da cidade de Pittsburgh, que morreu na cidade de Paris, rodeada por seus amigos Picasso, Matisse e James Joyce, dentre outros, o que ela disse certa vez. Repetir o que disse Gertrude Stein, só que agora repetir olhando para os bancos. Não existe lá mais ali. Um ótimo final de semana e eu retorno na terça. Bom dia e até lá.